Pois é, meus amigos, Flusão classificado, primeiro lugar no seu grupo na Sul-Americana. Um jogo, dois tempos distintos, mas com um time mais organizado, um pouco mais organizado, não é uma organização maravilhosa, mas um pouco mais organizado. O importante, a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, para as oitavas de final. O Fluminense bota 500 mil dólares no bolso, pouco menos de 6 milhões de reais no bolso, e fica livre, né, de duas datas, né, no mês de julho. Então o Renato Gaúcho vai ter tempo, depois do Mundial, para treinar esse time do Fluminense e parar de desculpinha de que ele não tem tempo, embora realmente ele não tenha tempo, né, para treinar e para dar um padrão de jogo melhor. Né? Com esse pouco tempo de treinamento que ele tem, ele conseguiu, e o time também, fazer um primeiro tempo muito bom. Né? Não é o futebol dos meus sonhos, não é aquela coisa que eu ame ver o Fluminense jogar, mas foi muito bom, foi muito interessante ver o que o Fluminense produziu no primeiro tempo. Com 2 minutos, o Martinelli faz um gol com a perna esquerda para calar a boca dos babacas que o criticam o tempo inteiro, quando é um jogador que se dedica muito, o tempo todo correndo, marcando, tentando armar, chegando no ataque, tentando a tabela. Vai errar, claro que vai errar, né? Mas ele acerta muito mais do que erra. Mas como é de Xerém, tem uma parcela da torcida do Fluminense, né, que eu chamo de os guinlinhos, os guinles, né, falidos, mas que amam um medalhão também falido, né, que vaiam e que dizem que ele não presta, chamam de Mortinelli, etc. e tal. Então o Martinelli faz o gol com 2 minutos, o Fluminense continua numa pressão. Ali no meio do primeiro tempo tem um momento onde o Once Caldas dá alguns chutes de fora da área, não criou nenhuma oportunidade assim absurda contra o Fluminense, mas o Fluminense retoma, né, o ritmo, atacando, jogando pelos lados. O Serna faz o segundo gol e depois faz uma jogadaça que faltou um detalhe para ele tirar o 10, né, quando ele dá um drible no meio campo, arranca em velocidade, e quando ele poderia ter cruzado, ele dá um toque a mais e aí cruza errado em cima do jogador do Once Caldas. Vem o intervalo, né, e no intervalo o Renato já muda, tira o Martinelli e coloca o Nonato. Cara, na moral, o Nonato é o perigo do Renato em 2025. Não que o Nonato seja tão fraco tecnicamente quanto o Igor lá em 2008, né, que lutava muito, brigava muito, tentava muito, mas se você pegar os gols que o Fluminense tomou contra o São Paulo, contra a LDU no Maracanã, acho que contra o Boca também, sempre em cima dele. Né? E o Renato tem essa coisa, ele tem um jogador que ele quer que esteja em campo, né, e que não é para estar em campo. Né? Então o Nonato entra, a culpa não é do Nonato, obviamente, né? O Fluminense piora. Piora por quê? Porque o Martinelli é melhor que o Nonato. E a menos que a parte física ou a fisiologia tenha dito, tira o Martinelli, senão ele vai estourar, é mais um erro do eterno perdão, do eterno estagiário, né, que nunca vai se formar como técnico de futebol. Né? Não dá para você tirar o Martinelli e colocar o Nonato. Mas ainda assim o Fluminense continuou jogando melhor que o Once Caldas, né? Tentando algumas jogadas, e o Everaldo, pelo amor de Deus, né? Tomada de decisão errada atrás de tomada de decisão errada, é uma atrás da outra. Né? Quando é para chutar, ele tenta dominar. Quando é para dominar, ele tenta chutar. Aí a bola vem para ele tentar de cabeça e ele dá um passo atrás para dominar no peito para tentar chutar. Só que ele não tem um arranque para isso, é um arranque de balsa. Sabe? E a culpa não é do Everaldo, a culpa é do futebol do Fluminense, que contrata o Everaldo. Deixasse o Everaldo aqui na Bahia, aqui no Bahia, sabe? E aí o Renato erra de novo nas substituições, porque o que ele tinha que fazer? Colocar o Serna centralizado, porque já demonstrou que é melhor que o Everaldo como centroavante,
Coloca o Riquelme na direita, coloca o Arias na esquerda e tá tudo certo. Mas não, ele tem que colocar o outro menino dele, o outro peixe dele, que é o Mbappé da Shopee. Colocou lá pelo lado esquerdo e entrou o Riquelme Felipe pelo lado direito. E tirou o Serna e tirou o Everaldo. E aí o Riquelme tentou algumas jogadas e tal, foi bem, né, individualmente, mas cadê o coletivo para que o moleque faça a jogada e consiga produzir o gol? O Arias já cansado, poderia ter saído, deveria ter saído para descansar e não saiu. Depois ele tira o Ganso e coloca o Lima, o outro peixe dele, né, que entra e obviamente o time perde qualidade, né, porque nem o Lima, nem nenhum outro jogador no Brasil e talvez no mundo se compara a Paulo Henrique Ganso na genialidade de achar o passe, né, na genialidade de antever as jogadas que o Paulo Henrique Ganso tem. Enfim, Renato Gaúcho erra mais uma vez, como sempre erra nas substituições, mas vamos dar o crédito porque o Fluminense jogou uma boa partida. O primeiro tempo foram os melhores 45 minutos do ano, não só do Renato Gaúcho comandando o Fluminense, mas do ano, incluindo o período do Mano Menezes. E agora é pegar um Internacional lá em Porto Alegre, um jogo difícil para um cacete, e aí depois ir para o Mundial. O primeiro jogo contra o Borussia, que é o jogo mais esperado, vamos dizer assim, eu pelo menos, é o jogo que eu mais espero, mas com muito temor tático desse Fluminense do Renato Gaúcho. Valeu pela vitória, valeu pela classificação, valeu por ter feito um grande primeiro tempo e uns 15 minutos do segundo tempo bem interessante. Depois ficou uma porcaria, o time do Once Caldas é muito fraco, mas o importante é que estamos nas oitavas de final da Sul-Americana para buscar esse título inédito, que é o título que falta para a nossa galeria. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.